Antes, nós vamos ouvir mais uma pergunta de telespectador. Eu queria saber se é justo doentes terem de utilizar maconha escondido para aliviar dores de determinadas doenças. Doutor Renato. Isso até é interessante, que eu vou passar para os colegas aqui que entendem de legislação que eu não entendo, uma questão que às vezes me colocam parecida com essa, porque recentemente houve um estudo muito amplo comparando sobre vários pontos de vista, vários aspectos, os danos de cada droga, né? Danos sobre o indivíduo com relação à sua saúde, sobre o indivíduo com relação ao controle que ele exerce sobre a sua vida, sobre o seu trabalho, danos com relação aos que estão em volta desse indivíduo, se ele afeta a vida de quem está em volta dele, danos em relação à saúde pública, por exemplo, né? São alguns dos critérios. E aí fizeram um ranking, né? E nesse ranking, o álcool está em 4º lugar e a maconha está em 11º. Então, a coisa que se coloca que fica estranha é a seguinte, vamos supor um industrial, né, que vende milhões de litros de álcool por ano para milhões de brasileiros. Ele é uma pessoa que é considerada uma pessoa honesta, produtiva, que dá empregos, etc., na sociedade. No entanto, a substância que ele vende causa muito mais danos à sociedade, à saúde pública e aos indivíduos do que a maconha, sendo que, por exemplo, uma pessoa que for, sei lá, um jovem de 20 e poucos anos que cultive maconha e que distribua, venda para amigos ou para outras pessoas, essa pessoa vai ser considerada um criminoso hediondo, sendo que ela pode estar, inclusive, facilitando o uso médico para outras pessoas que não têm como adquirir de outra forma. Né? Então, qual é o sentido disso? Essa pessoa está vendendo um remédio e é punido como um criminoso hediondo, enquanto essa pessoa está vendendo algo que não é remédio. Fazer uma comparação assim mais, vamos dizer assim, compreensível. Né? A escala de produção, de consumo de álcool é muito maior do que a escala de produção e consumo de maconha. Então, sob esse ponto de vista, quer dizer, sob esse paradigma, a comparação ela não é muito, vamos dizer assim, justa. Se não fosse se você comparar olhar do ponto de vista social, mas do ponto de vista se fosse individual, comparar sim. em termos de consumo, vamos dizer assim, o prejuízo de um sujeito que fumou um baseado, do sujeito que consumiu, vamos dizer assim, uma cerveja. Eu vou dar um exemplo que eu não preciso nem falar dos danos físicos do álcool para esclarecer o grande paradoxo, que é o seguinte: a maconha nunca tira a consciência do usuário. Ele pode ficar sonolento, mas ele não perde a consciência. O álcool tira a consciência do usuário e o pior, o álcool tira a consciência do usuário antes dele parar de agir. Então, o cara já não tem mais nenhum critério, né, de valor social, nenhum limite racional da ação dele, e ele continua agindo. Ou seja, ele está inconsciente, mas está agindo. Esse cara vira um potencial causador de danos, como é quando ele dirige, como é quando ele entra em brigas irracionais. A maconha não faz isso, a maconha não tira a consciência de ninguém, o álcool tira. Isso, para mim, é o suficiente para dizer que o álcool é uma droga muito pesada e a maconha não é. E aí, como que você enaltece pessoas que vendem milhões de uma droga que faz mal e tira a consciência das pessoas, e diz que uma pessoa que produz e vende uma planta que não faz tão mal é um criminoso hediondo? Aí você pega um jovem, destrói a vida dele, destrói a vida, porque você pega um jovem de 20 e poucos anos, põe na cadeia, você destrói a vida dele. Qual é o sentido disso? Ou pior, uma pessoa é pega em casa com uma pequena plantação que está usando para fins medicinais, está aliviando seu sofrimento, está em plena harmonia com a natureza, com a ciência, com o direito fundamental dela de tratar do seu próprio bem-estar. Aí vem um agente do Estado, impede ela de fazer esse uso e ainda transforma ela num criminoso, transfere ela para uma situação que vai arruinar com a vida dela. Qual é o sentido disso? E sabe-se que o álcool e, no segundo passo, a maconha, é a porta para as demais drogas. Isso eu não sei se seria consenso geral, mas basta a gente frequentar, principalmente as comunidades terapêuticas, e a gente vai ter esse testemunho no dia a dia, não é? É a porta. Posso comentar sobre a porta só rapidamente? Bom, na verdade, a maconha, ela tem várias pesquisas mostrando que ela tem sido usada como porta de saída para drogas que realmente viciam
do ponto de vista fisiológico, né? Isso Então é o contrário, porque o que se diz que ela é uma porta de entrada porque o que para ela outras faz, drogas. ela alivia a síndrome de abstinência de drogas como a heroína e o próprio crack. Isso tem uma pesquisa de observação de usuários do Dartil Xavier, da FAPESP, e que mostra que espontaneamente os usuários buscam a maconha quando eles não têm acesso ao crack, e que eventualmente isso facilita que eles superem, né, o período de síndrome de abstinência e até abandonem o crack e substituam pela maconha, que é muito menos lesivo para eles, na verdade. E essa ideia da porta de entrada, na verdade, é uma confusão. Não é que está errado que exista uma certa sequência, mas há uma confusão de achar que essa sequência é imposta pelas propriedades farmacológicas da droga, porque não é. O que acontece é o seguinte: as pessoas vão usando as drogas na medida em que as drogas são mais ou menos disponíveis e populares. Então, elas começam com o álcool, que é uma droga pesada. As pessoas dizem, vai usar maconha e vai migrar para uma droga pesada. Mas, na verdade, o álcool é uma droga pesada, muito mais pesada que a maconha, e as pessoas começam com o álcool porque é culturalmente aceitável o pai oferecer lá uma cervejinha para o filho de 16, 17 anos. É ruim, mas é culturalmente aceitável. E as pessoas vão às ruas e veem as pessoas se drogando com álcool num clima de festa, de aceitação, de confraternização. E aí as pessoas aderem ao uso do álcool primeiro. Depois, eventualmente, elas têm contato com a maconha porque é uma coisa mais difícil de achar, porque é ilegal, e menos popular do que o álcool, porque é ilegal. E é mais popular do que as drogas mais pesadas porque todo mundo tem uma noção de que cocaína, heroína causa mais danos às pessoas do que isso. E são drogas mais caras e menos acessíveis. Então, existe uma tendência que é quase que ditada pela estatística que a lei impõe de acesso à droga que causa essa sequência. Mas se você regulamentar o uso da maconha, por exemplo, como é na Holanda, o que aconteceu é que houve uma migração, ainda que parcial, de usuários de heroína para maconha e de álcool para maconha, o que do ponto de vista individual e de saúde pública é um ganho, na minha opinião. E a tese de que, de repente, um garoto está vendendo ali, comercializando a maconha para ajudar a curar alguém que é portador de determinada enfermidade, aí é um absurdo, que é crime hediondo, também não pode ser colocada desse ponto de vista, porque se a maconha tem consequências também maléficas, ora, nós temos muitas drogas de tarja preta que não são comercializadas na rua por garotos. Essas drogas que tem que ter controle em função das consequências no organismo humano, elas são comercializadas sob o controle. Daí, por isso tem a tarja preta. Depois, você não pode admitir, então, que uma erva que, segundo os estudiosos, e é por isso que a legislação estabeleceu restrições, tem danos na sociedade, seja então comercializada aí ao bel prazer, na feira, daí por diante. Quais estudiosos? Eu sou estudioso. Aqueles que fundamentaram o legislador a estabelecer isso. Sob pena, então, não de fundamentaram, ter que... não existe fundamentação sob pena, então, de nós científica termos que caminhar na direção vamos de liberar falar outras drogas. Então, por que não liberar cocaína, as outras drogas todas? Porque certamente elas também, embora fazendo mal, ou mais mal, certamente terá alguma propriedade também benéfica. Nós então, temos que liberemos tudo. Nós temos uma pergunta de telespectador. O verdadeiro objetivo dessa marcha da maconha não é de fato a liberação das drogas? Doutor Mauro, essa polêmica aí com relação à marcha, voltando ao ponto de partida. Qual é o objetivo da marcha? A marcha da maconha, o objetivo é a regulamentação da maconha. Não nego que existam outros especialistas, diversas áreas do conhecimento que sustentem que não só apenas a maconha deveria ser regulamentada, e sim outras substâncias também. Ou seja, esse assunto sequer é unanimidade entre os próprios debatedores do assunto. Mas o fato é, precisamos realmente debater na sociedade. Eu sei que temos uma lei que ainda é de 2006, né, sobre drogas. Essa lei, ela na sua base de princípios, ela é muito positiva, né? Mas na hora que criminaliza as condutas,
ela é uma linha bastante tênue. O que é um traficante, o que é um usuário? Então, pega-se as condições do agente, as circunstâncias em que houve esse flagrante. E isso é um perigo, porque é possível um delegado, um determinado flagrante, entender que determinada pessoa é traficante e depois, no decorrer da instrução criminal, essa pessoa vai ser desclassificada para usuário. Mas até ela provar que ela é usuário, ela vai ficar presa. E como já bem destacado, a lei hoje em dia não prevê pena de cadeia para o usuário. Mas enquanto esse usuário não prova na justiça que ele é usuário, ele fica preso. É o que está acontecendo hoje com um jovem aqui de Brasília que foi preso no dia seguinte da marcha. Ele produzia para consumo próprio em sua residência. Realmente havia uma quantidade um tanto significativa, mas aí são vários detalhes para justificar isso. E esse jovem está sendo acusado. E quanto tempo ele vai ficar preso? Você fala que a lei, então, ela é ambígua, do ponto de vista do procedimento do agente policial. Ela é ambígua. Mas há um outro questionamento que foi feito pelo doutor Renato, que eu dei uma esfriada aqui no debate, e que eu gostaria que ele explicitasse, que é o seguinte, de que a lei não tem base científica para classificar a maconha como uma droga prejudicial à saúde. Explica isso para nós aí. Foi o que eu falei. Houve um estudo feito que mostrou que com todos os aspectos... O que você falou sobre ser mais usado no álcool, é verdade que isso tem um peso maior na sociedade, mas para o indivíduo, né, o álcool é muito mais prejudicial do que a maconha, muito mais mesmo. O álcool é a 4ª droga mais prejudicial, e a maconha é a 11ª, ficando atrás do cigarro, inclusive, né? E existe esse mito de que houve... Acho que as pessoas imaginam que houve uma reunião de cientistas em algum ponto da história e decidiram, olha, a maconha causa esses problemas e tal. Ele falou os malefícios. Eu não sei quais os malefícios que ele está falando, porque a maioria dos malefícios que dizem está errado, não é verdade. O que ela faz... aquela história do ovo, que foi durante muito tempo condenado como... Você me citou alguns malefícios, da pessoa perder a percepção da realidade, você me citou alguns benefícios. Não perde a percepção. Alguns benefícios aí. Não perde a percepção, ela muda a percepção para melhor, ela se sente melhor sobre a realidade. Isso é ótimo, as pessoas desenvolvem remédios caríssimos para tentar fazer isso. Você pode comprar esse efeito na farmácia de uma forma caríssima ou usar uma planta, que é um produto da natureza. Agora você falou que era preciso, porém, desenvolver linhagens dessa... Isso, tem essa questão, porque quando você não tem uma regulamentação, você tem os efeitos colaterais. Por exemplo, o efeito colateral mais prejudicial, eu não diria maléfico para a pessoa, é um déficit na capacidade cognitiva enquanto ela estiver sob o efeito da maconha. Se a pessoa usa todo dia, ela vai estar sempre um pouco aquém de alguns aspectos da sua capacidade mental. Mas isso não quer dizer que a pessoa não se sinta beneficiada pelos outros aspectos, né? Eu acho que vários artistas se beneficiam por essa percepção da realidade, essa criatividade, esse bem-estar, né? que é um dos efeitos da maconha que tem vantagem terapêutica. Então, crianças ou jovens em idade de crescimento não devem usar maconha porque isso vai desmotivá-los e vai prejudicar o aprendizado, certo? Mas do ponto de vista de qualquer outro aspecto, se você considerar os adultos, não existe nada que justifique esse fantasma, esse assombro que existe em torno da maconha. É uma coisa cultural. A maconha, quando ela foi proibida, ela não foi proibida por causa das propriedades psicoativas dela. Ela foi proibida por questões geopolíticas, econômicas, que dizem respeito, sobretudo, inclusive, ao uso do cânhamo, que nem tem propriedades psicoativas. Não houve, como as pessoas imaginam, há 90 anos atrás, uma reunião de cientistas para dizer vamos proibir essa planta porque ela faz mal. Não houve. Quando ela foi proibida, inclusive, a maconha era das grandes estrelas da indústria farmacêutica. Ela já foi vendida em xaropes pela Lilly, pelas principais indústrias farmacêuticas. E hoje em dia, que a gente está com esse debate bobo de se não é, enquanto isso, as indústrias farmacêuticas estão produzindo extrato de maconha balanceado e vendendo. Então, voltando à questão. As plantas têm vários princípios com propriedades diferentes. Então, se você tiver uma abordagem científica para tirar vantagem desse conhecimento e balancear esses princípios ativos, você pode diminuir, por exemplo,
a tendência para algumas pessoas de terem, existe um grupo pequeno de pessoas que tem tendência à psicose que não pode usar maconha, porque a maconha, o THC pode aumentar a tendência a ter um surto. Porém, esquizofrênicos, por exemplo. Pois é, porém a maconha tem o canabidiol que faz o contrário, que é um antipsicótico. Então se a pessoa, se houver um aporte do Estado para produzir uma planta com mais canabidiol, o próprio psicótico pode eventualmente tirar vantagem dessa planta, se comprovado que assim, essa planta funciona de fato dessa maneira, para tratar a ansiedade, que é um problema comum entre os psicóticos. E o canabidiol é ansiolítico e antipsicótico. Nós vamos fazer um intervalo, voltamos daqui a pouco.